Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Antes de eu adentrar o que eu tinha trazido em específico, vou só fazer um breve comentário ao que o professor Gelson falou de maneira introdutória, que tem a ver, sim, mas assim, na verdade, as pessoas engajadas nesse tipo de ação seriam mais um efeito já da aceleração, né, do que pessoas que sabem realmente o que seria o aceleracionismo para além de um aceleracionismo vulgar, né, que assim, todas as vezes que o aceleracionismo apareceu na mídia, ele é pintado dessa maneira vulgar, né, uma mídia preguiçosa. Enfim, mas, de maneira geral, o aceleracionismo é pintado nesses artigos como uma ideologia essencialmente reacionária, baseada na ideia, só um instantinho, baseada na ideia de que a melhor saída para o capital seria acelerar o capital a fim de implodir a ordem vigente no mundo. Em algumas variações, a melhor saída para o capital seria acelerar as contradições do capitalismo para que ele se autodestrua. Ambas essas variantes estão erradas, à sua maneira. As duas contêm dois equívocos e uma redução. Por quê? O aceleracionismo não é obrigatoriamente de direita, existem muitos aceleracionismos, inclusive aceleracionismos comunistas. O aceleracionismo não é uma ideologia. E, por fim, reduzir o aceleracionismo a uma suposta aceleração das contradições capitalistas, ou das coisas todas, enfim, é algo que ofusca todas as nuances do aceleracionismo que fazem-no algo tão interessante e relevante para compreender o mundo contemporâneo. Vale também ressaltar que é possível encontrar reflexões de ordem acadêmica, como o trabalho de Hartmut Rosa, é um alemão, que tratam de uma suposta aceleração da vida moderna. Também não é disso que falam os aceleracionistas. Bom, parece que resta dizer, então, o que é aceleracionismo. Primeiro, quanto ao seu estatuto, estaria em seu aspecto prático mais para um movimento, e em seu aspecto teórico mais para um diagnóstico. Valendo ressaltar que o nome em si, aceleracionismo, não era, na altura do movimento original, na Inglaterra, nos anos 90, utilizado por nenhum de seus agentes, sendo o batismo realizado retroativamente e representando, ele mesmo também, um diagnóstico. Isso ocorre em 2010, e aqui passamos a ver o que é o aceleracionismo sob o seu ponto de vista conceitual, quando o filósofo Benjamin Noyes cunha o termo em seu livro A Persistência do Negativo, a fim de identificar uma certa trajetória de pós-estruturalistas, de marxistas heterodoxos. Nós chamamos a atenção para três instâncias em particular: o antiédipo, de Deleuze e Guattari, que o professor Jairo leu um trecho sobre aceleração, a economia libidinal, de Jean-François Lyotard, e troca simbólica e morte, de Jean Baudrillard. Diz ele que, abre aspas, todos esses textos mostram a formação de seus autores por correntes de ultra-esquerda, e cada um tenta superar o outro nos termos de sua radicalidade. Em particular, eles respondem à afirmação de Marx de que a barreira real da produção capitalista é o próprio capital, ao argumentar que devemos quebrar essa barreira virando o capitalismo contra si mesmo. Eles são uma variante exótica do La Politique du Pire, a política do pior. Se o capitalismo gera suas próprias forças de dissolução, então a necessidade é radicalizar o próprio capitalismo. Quanto pior, melhor. Podemos chamar essa tendência de aceleracionismo, fecha aspas. Bom, importante notar que esse marco teórico original, bem geral da coisa, ele foi feito retroativamente e não era o que os aceleracionistas da época falavam. Na altura, os aceleracionistas não se chamavam de aceleracionistas. Grosso modo, eles eram os membros do CCRU, a Cybernetic Culture Research Unit.
Unidade de Pesquisas em Culturas Cibernéticas, um grupo experimental de pesquisa cultural formado em 1995 na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e dissolvido em 2003. É verdade que depois do batismo, muitos dos principais pensadores do aceleracionismo que ainda possuíam alguma proeminência nas primeiras décadas do século XXI passaram a adotar o termo. Bom, até agora, então, não só o aceleracionismo não é exatamente sobre aceleração, como, na verdade, sobre um certo ponto de vista, parece, afinal, que sequer era o aceleracionismo. O que, curiosamente, remete ao mote do CCRU, que é: o CCRU não existe, não existiu e nunca vai existir. Explicar o significado dessa frase e a importância ontológica dessa ideia iria demandar mais tempo do que podemos estender agora. Mas acho que basta, a título introdutório, saber que o aceleracionismo não se dá apenas num arcabouço teórico, mas também numa praxis que configurava-se numa brincadeira com o que é real e o que não é. O que é teoria e o que é ficção. A ideia é que, induzindo uma série de coincidências, seria possível transformar uma ficção numa realidade. Ou, nos termos do CCRU, abrir um portal. Bom, a teoria primeiro. Arthur Downs apontou Benjamin Noyes, em que o aceleracionismo seria uma corrente de pensamento oriunda de leituras, como vimos depois, realizadas por um grupo de pesquisa sobre Deleuze, Guattari e Lyotard, ao responderem à afirmação de Marx de que a barreira real da produção capitalista é o próprio capital. Tá. Bom, esses 4 filósofos franceses não são eles ainda, né, os aceleracionistas. Eles seriam a base teórica primária da primeira fase do aceleracionismo. Qual é, então, a leitura que os aceleracionistas fazem desses filósofos, que estariam entre eles buscando, cada um à sua maneira, superar-se em termos de radicalidade, ao posicionar-se numa ultra-esquerda? Bom, eu cito agora o Mark Fisher, que é um dos principais pensadores do aceleracionismo, principalmente do aceleracionismo de esquerda. Abre aspas. Era uma espécie de hiperdeleuzianismo, um deleuzianismo dark, mas um que ainda era organizado ao redor do problema da experiência, eu acho. Podemos retraçar isso de volta a Bataille. O tipo de busca é impossível pela experiência não apenas maximamente intensa, mas, para além disso, a busca por uma experiência a partir de uma posição na qual essa não é mais possível. Isso é a morte. Morte como limite. Fecha aspas. Tá. Que diabos é suposto significar hiperdeleuzianismo e deleuzianismo dark? Bom, o deleuzianismo dark, bem como as variações dark de outras coisas, como a dark ecology, ecologia dark, a dark ontology, ontologia dark, diz respeito aos elementos que estarão ocultos nas visões mais ortodoxas das coisas, na ecologia oculta, então, uma ontologia oculta, e no caso um deleuzianismo oculto, que seria então praticar uma espécie de deleuzianismo que levasse em conta elementos que seriam relevantes e que seriam ignorados pelo deleuzianismo ortodoxo, se é que isso existe. Pode soar algo, no mínimo, prepotente, mas a verdade é que essa variante dark está implicada, na realidade, num elemento central da novidade epistemológica do aceleracionismo, que se dá em sua relação com o correlacionismo kantiano. Muito basicamente, a ideia de que o em si das coisas não pode ser percebido senão através de uma correlação. Isso é para dizer que essas práticas não são gratuitas ou meramente estéticas, elas estão envolvidas em viradas ontológicas radicais. Quanto ao que se trataria um hiperdeleuzianismo, eu vou optar agora por mostrar, em vez de dizer, e eu cito aquele que é, certamente, o maior nome do aceleracionismo, Nick Land. A citação do texto Meltdown, derretimento, é grande, mas acredito que dará mais que apenas um vislumbre do, digamos, ethos aceleracionista. E antes de ler, eu quero chamar a atenção ao fato de que esse texto é de 1994. Abre aspas. A história é assim. A Terra é capturada por uma singularidade tecnocapital, enquanto o renascimento da racionalização e a navegação oceânica combinam-se na depolada da comoditização. A interatividade tecnoeconômica logisticamente acelerante desmorona a ordem social no descontrole da máquina autossofisticante.
Enquanto os mercados aprendem a manufaturar inteligência, a política se moderniza, aumenta a paranoia e tenta se controlar. A contagem de corpos sobe através de uma série de guerras globais. O comércio planetário emergente esmaga o Sagrado Império Romano, o sistema continental napoleônico, o Segundo e Terceiro Reich e a Internacional Soviética, aumentando a desordem mundial através de fases de compressão. A desregulação e o armamentismo correm um ao outro até o cyberespaço. Quando a engenharia suave deslizar da caixa dela para a sua, a segurança humana estará balançando em crise. Clonagem, transferência lateral de dados genéticos, replicação transversal e cyberótica inundam uma recaída no sexo bacterial. Neo-China chega do futuro. Drogas hipersintéticas transformam-se em voodoo digital. Retrodoença, nanoespasmo, além do julgamento de Deus. Derretimento. Uma planetária síndrome China, dissolução da biosfera em tecnosfera, crise da bolha especulativa terminal, ultravírus e revolução despida de toda a sua escatologia cristã socialista, até o núcleo queimado da segurança estilhaçada. Está prestes a comer sua televisão, infectar sua conta bancária e hackear xenodados da sua mitocôndria. Fecha aspas. Certo. Isso pode soar quase incompreensível. Esse é um contato que tivemos agora, primordialmente da ordem estética, mas não comum do ponto de vista de que a coisa, a modo de como não é raro encontrar-se dizer sobre a própria obra de Deleuze e Guattari, a qual essa, como que certo ponto de vista, desenvolveria, seja suposto ser aprendida majoritariamente através de um registro que se dá na ordem estética. Não. É possível compreender. É claro que é um caráter de guerrilha, para não dizer terrorismo psicológico, mas isso não é uma graça, não é poesia surrealista, é filosofia. É evidente que muito trabalho já foi expandido para, digamos, descriptografar o trabalho de Nick Land e de outros. No âmago, como apontou Fischer, a localização da problemática se dá na ordem da experiência. Trata-se, como disse J.P. Carron, da UFRJ, de uma, abre aspas, matriz de intensificação experiencial influenciada por Deleuze e Guattari, fecha aspas. O que isso significa? Uma matriz de intensificação experiencial é algo que quer, no limite, como que implodir a metáfora numa produção plana de coletividades. Algo semelhante a uma ontologia plana. A ideia de Land era conceber um hipermaterialismo cujo registro racional fosse dado numa ordem absoluta. Ele não tinha essa ideia do nada, é claro. Além dos já citados Deleuze e Guattari, ressaltamos que o primeiro livro publicado por Land, Sede de Aniquilação, é um comentário sobre Georges Bataille e o que ele chama de economia solar. O Sol é o sujeito inconsciente da história terrestre. É a ideia de Bataille que Land toma para si. Para além da economia política, de um lado, lidando com o macrocosmo humano, e para além da psicologia, do outro lado, lidando com os microcosmos da humanidade, haveria um extrato onde ambas as coisas comungam no mesmo registro, que seria um registro geológico, termodinâmico. Nas palavras de Land, abre aspas, a pulsão de morte não é o desejo de morte, mas uma tendência hidráulica à dissipação de intensidades. Fecha aspas. É o conceito fundamental de geotrauma, em que é possível realizar uma espécie de psicanálise ou ainda esquizoanálise do planeta Terra, e os conflitos terrestres seriam dissipações de intensidades registradas ao longo do tempo no corpo da Terra. Há um trecho particularmente interessante e elucidativo sobre isso num texto de Land. Barker fala, abre aspas, Deleuze e Guattari perguntam, quem a Terra pensa que é? É uma questão de consistência. Começa com a história científica, que é assim, entre 4,5 e 4 bilhões de anos atrás, durante a época radiana, a Terra foi mantida num estado de escória fundida superaquecida, através da conversão do impacto meteórico e planetesimal em aumento de temperatura, energia cinética para térmica. Enquanto o sistema solar condensava, o ritmo e a magnitude das colisões continuamente diminuíram.
e a superfície terrestre esfriou devido à radiação do calor em direção ao espaço, reforçada pelo início do hidrociclo. Durante a época seguinte, arqueana, o núcleo derretido estava enterrado dentro de uma concha de crostas, produzindo um insulado reservatório de trauma exógeno, o motor geocósmico da transmutação terrestre. E é isso. Isso é plutonismo, ou neoplutonismo. E está tudo lá. Memória anorgânica, loop plutônico de colisões externas em direção ao conteúdo interior, trauma impessoal como mecanismo de impulso. A descida ao corpo da Terra corresponde à regressão através do tempo geocósmico. Fecha aspas. É isso a matriz de intensificação experiencial. Um novo registro, supostamente absoluto, de verdadeira história terrestre, onde o mundo e sujeito são confundidos. O ponto, e aqui é que a coisa começa a ficar política, é que Land é fundamentalmente kantiano. Ele precisa de uma transcendência. A bem da verdade, seria mais preciso dizer que Land busca ser um pós-kantiano, mas um pós-kantiano é exatamente isso, pós-kantiano. O hiperdeleuzianismo da filosofia termodinâmica landiana funciona justamente porque, e apenas porque, há uma esfera de transcendência e, para Land, esse transcendente é o capital. O capital seria, para Land, o que ele chama, no jargão kantiano, de númeno dentado. O número sendo aquilo que transcende o fenômeno sendo aquilo que pode, por nós, ser conhecido. Um número com presas. Né? Só para dar dois exemplos muito banais, segundo um kantianismo vulgar, se eu olho pela janela e vejo uma árvore, na verdade, a única coisa que eu realmente estou vendo é a maneira como meus olhos percebem a luz e a maneira como a luz se relaciona à árvore. O que gera a noção de que existe uma árvore lá. Mas de uma maneira profunda e fundamental, eu jamais posso ter acesso direto à sua essência numérica. É algo que a ótica facilmente explica, né? Uma rosa vermelha tem todas as cores menos a vermelha. Ou suponhamos que eu esteja sobre um rochedo, né? Escalando no lugar alto que for, me deparo com um buraco. Isso é uma observação fenomênica. Contudo, se eu cair no buraco e morrer, esse fato, o fato da minha morte, é um evento numênico, e que, na verdade, eu não consigo experienciar fenomenicamente. A evolução procederia através de uma aptidão, que seria o desconto do grau em que o numênico e o fenomênico reforçam as ações tomadas por agentes fenomênicos. Para além de, o número é o capital, o número dentado. As implicações disso são imensas. Para começo de conversa, a vida na Terra sequer teria começado. O humano seria uma plataforma para a superação das limitações materiais do planeta. Uma mera carapaça no estágio larval da verdadeira inteligência terrestre, a singularidade tecnocapitalista. Eu cito agora Mark Fisher de novo, abre aspas. Os filósofos Deleuze e Guattari descrevem o capitalismo como um tipo de potencialidade oculta que assombrava todos os sistemas sociais anteriores. O capital, eles argumentam, é a coisa inominável, a abominação, na qual sociedades primitivas e feudais cavalgavam rumo ao futuro e à civilização. Quando a coisa finalmente chega com ela uma dessacralização massiva das culturas humanas. É um sistema não mais governado por qualquer lei transcendental. Pelo contrário, ele desmantela todos os códigos, apenas para reinstalá-los de uma maneira que é útil. Fecha aspas. O que o aceleracionismo faz é levar essas ideias às últimas consequências. O capital formou a potencialidade de algo ser materialmente transformado, representar uma efetuação que é todas as vezes da ordem civilizacional, é uma eterna transcendência na matéria. O capitalismo, como potencialidade oculta, que assombrava os sistemas sociais anteriores, diz respeito a uma ignorância, supostamente, que bloqueava o potencial do capital, ou o capital do capital. Mas era o que já espreitava. Já o conhecimento do poder dos juros é muito antigo, né? E geralmente associado a demônios. Mas havia uma potencialidade alquímica de transformar chumbo ou até mesmo merda em ouro, que fora libertado apenas com a Revolução Industrial. Existem discussões mais que especulativas, imaginativas, sobre a não industrialização da Grécia Antiga,
discussões sobre seus conhecimentos, outros conhecimentos técnicos. Praticando um pós-kantianismo aceleracionista, poderia-se explicar esse fenômeno pelo fato de que havia, simplesmente, uma lei transcendental que coagulava os fluxos de retroalimentação númeno-fenomênica. Durante praticamente toda a história humana, essa coisa nominável, o capital, estava subjacente a outros sistemas sociais que eram muito mais fortes por um único motivo. Eles se baseavam numa lei transcendental. E a Revolução Industrial seria também, na realidade, uma revolução da transcendência, uma revolução do capital, da potência, da especulação, da abstração. Intensifica radicalmente o potencial material e o potencial exploratório da mais-valia. No segundo momento, o capital intensifica seu próprio potencial abstrato em si, explodindo com a financiarização e os hiperjuros dos sistemas de crédito. Que a Revolução Industrial tenha ocorrido antes do que Nietzsche chamaria de morte de Deus, antes da troca do paradigma Deus pelo paradigma homem, que seria, na verdade, segundo o aceleracionismo, o paradigma capital, sendo o homem uma máscara, poucas décadas antes de Kant, isso apenas atestaria uma agência planetária, ou uma pré- ou para-inteligência, digamos, que é, acima de tudo, inumana. O landianismo implica, no limite, em uma concepção de experiência de intensificação e desnaturação da figura do humano, como diz Carron. Ou seja, o que nós temos diante de nós é uma situação em que o sujeito se confundiria com processo, razão com pulsão e real com produção. É, então, uma coincidência absoluta entre processo e produto. O fim da metáfora, produção plana de coletividades, baseada numa transcendência que opera na transformação, através do trabalho, da energia potencial em qualquer outra forma de energia. Seja comida, energia elétrica, qualquer outra forma de energia. Cinética, térmica, sonora, libidinal. Que isso engendre numa desnaturação da figura do humano, que seria na visão landiana, como que o hospedeiro do vírus capitalista, é apenas lógico. E vale chamar a atenção como os termos empregados, energia potencial transformada através do trabalho em outra forma de energia, são os mesmos utilizados na física. Ou seja, atestando um certo valor ao landianismo, primeiro como termodinâmica, depois como economia política. No centro de tudo, o Sol. Tanto o Sol exterior, quanto o Sol interior por ele animado, o núcleo da Terra, o pequeno Sol. E tudo que se passa, até mesmo com nós, seres humanos, meio desavisados disso, é apenas um reflexo da relação entre essas duas esferas dissipadoras de energia, que é o que significa calor, trocar energia. Tudo pode ser lido não só como efeito do Sol, mas como própria manifestação do Sol. No que o fluxo solar é a única coisa que existe, e a tentativa de controle desse fluxo é sempre o que caracteriza a existência de uma civilização, que seria a realização de que existe um excesso energético manifesto na potencialidade que o trabalho realiza, de onde vem não só a gordura e o vigor, como os juros e a mais-valia. É por isso, diz Bataille, em seu exemplo favorito, que a civilização asteca, num traço de sinistra lucidez, realizava seus sacrifícios diretamente para o Sol. O que se passaria nas civilizações ocidentais e suas periferias não seria nada senão isso, porém com um punhado de burocracias e significações extraordinárias. O que a perspectiva aceleracionista faz é chamar não só o número kantiano, mas também o fluxo solar batailliano de capital. Lende heliocentraliza Kant. O capitalismo nada mais é, então, do que o modo de vida baseado na existência desse fluxo solar, que há de se dar sempre no excesso, pois, como é clara a observação, conforme a luz atravessa o ciclo da vida, do fóton para a planta, através da clorofila, da ingestão pela vaca, a proteína, e aí você vai lá e come o bife. A quantidade de energia presente no bife é imensamente maior do que a quantidade de energia presente naquela mesma quantidade de capim. Desde sua radiação pelo Sol, a luz, nesse processo descrito, não foi senão para frente. Não só não sendo jamais desperdiçada, como, na realidade, sua energia aumenta ao exato passo em que é consumida. A aptidão, que envolve o processo evolutivo da vida, diria respeito a uma retroalimentação númeno-fenomênica
cujo fim seria o aumento infinito de energia. Na visão de Land, a expansão infinita do capital. O aceleracionismo de primeira geração se dá, portanto, nessa textura Deleuze e Guattari cyberpunk, que é costurada numa matriz de intensificação experiencial e que subverte o kantianismo ao posicionar a transcendência não no humano, mas no Sol, ou mais precisamente no fluxo solar. Fazer isso implica que o nível do registro disponível à humanidade é totalmente irrisório, se quiséssemos falar a sério tanto de economia quanto de psicologia. O movimento do movimento estaria simultaneamente queimando quilômetros abaixo e acima da superfície. Se essa relação termodinâmica é no fluxo solar expressa a nós como capital, é ele que tem que ser tratado como sujeito. Nossa ontologia deve estar orientada a ele. A prática dessa teoria, por fim, para acabar o aceleracionismo dessa primeira geração, se dá através de técnicas de guerrilha ontológica que tornam-se guerrilha acadêmica. O que eu mencionei brevemente quanto a tornar ficções realidade através de uma indução de coincidências, isso tem um nome, que é hiperstição. E renderia uma fala inteira. Hiperstição é um neologismo entre superstição e hype. Sabe o que é hype? É um nome que se dá à antecipação que ocorre a um acontecimento, geralmente utilizando-se mais para falar de antecipação a um produto cultural ou um grande evento. E, enfim, é isso, é tornar ficções realidade através de uma indução de coincidências. Grosso modo, através da hiperstição, desvia-se do porventura arrastado escrutínio acadêmico ao, por um lado, disputar significados violentamente, como todos os trechos do Land que eu li, e, por outro, angariar hype, isto é, uma comunidade de leitores engajados em tornarem-se escritores. Passados anos, seus leitores estariam levando suas ideias ao escrutínio acadêmico por você. Isso aconteceu. Está acontecendo nesse exato momento. Se dissermos que aceleracionismo não é exatamente sobre acelerar coisas, do ponto de vista da filosofia acadêmica, que seria, sob certo ponto de vista, seu nêmesis, não pode de maneira alguma dizer-se que tenha feito outra coisa. Chegamos então à primeira crise do aceleracionismo, e não é difícil de imaginar o que levou a isso. Ora, se o capitalismo não surgiu no século XIX, mas na verdade é uma espécie de monstro no qual, desde os primórdios da civilização, a humanidade cavalgou cegamente rumo ao progresso, a única coisa que faria sentido é alimentar e libertar o monstro. É o que o Sol quer. É isso o aceleracionismo de direita. Na visão atual do Nick Land, a humanidade, como dito, não seria nada senão um estágio provisório, uma plataforma para a verdadeira realização da vida na Terra. E não importa que nós venhamos a ser extintos no processo, conquanto o fluxo solar não seja interrompido e possamos dar luz a algo maior do que nós mesmos. A coisa parece ser resumida em algo que James Joyce diz pela boca de um dos personagens em Ulisses. A história da humanidade é a história da manifestação de Deus. É desnecessário apontar a infâmia dessas ideias. Há, na humanidade, é claro, grande apelo à ideia de humano e de humanidade. E ainda que Deus seja muito popular, é duvidoso que a maioria das pessoas queira conhecê-lo. Chegamos agora à segunda fase do aceleracionismo, que é marcada pelo surgimento do realismo especulativo e do aceleracionismo de esquerda. O que também, na verdade, origina o aceleracionismo de direita. O aceleracionismo não era nem de direita nem de esquerda. A ideia era justamente pensar num registro onde essa distinção sequer fizesse sentido. Sim, era uma filosofia radicalmente pró-capital, mas, de certa forma, nem mesmo o marxismo é anticapital. A questão é o que fazer com o capital. E a crise da primeira fase do aceleracionismo se dá justamente em torno dessa pergunta. O que fazer? Porque parece que aí sim, muito diferente dos marxistas, o que o aceleracionismo está dizendo é para, no fim, não fazer nada. Isso causa um grande mal-estar. O registro solar causa um grande mal-estar. É desagradável. É inumanismo radical. É desterritorialização pura, para falar em termos deleuze-guattarianos.
O indivíduo é eliminado em estruturas, microestruturas, superestruturas, enfim. É o anti-Margaret Thatcher. O indivíduo não existe, sequer existe. O problema, e não poderia se dar de outra forma, é acatado na matriz. Porque a intensificação experiencial é o que coopta a agência, reifica o sujeito e fragmenta o indivíduo. A ontologia do aceleracionismo ela é desértica. Não se erige falo algum que não um ciclone que porventura possa aparecer. Isso é, não aceita qualquer subjetividade, senão a daquilo que é estritamente não subjetivo. As intensidades térmicas do interior da Terra, os fenômenos meteorológicos. Não há nada a ser feito. Isso se dá, como vimos, e resumidamente, por uma combinação entre o número dentado, que seria o diagrama fluxo solar igual capital, e a prática intencional de forçar realidades. Ou seja, acatar o problema em sua matriz, a de intensificação experiencial, significa colapsar uma dessas duas ideias. Eu cito novamente Mark Fisher, abre aspas. Penso que um dos movimentos cruciais dos últimos tempos foi mover-se contra a experiência, na verdade. Ao invés de perseguir esta experiência impossível, apontar o contraste entre a cognição e a experiência. Assim, a morte, como era pensada, não apenas individual, mas apenas a hipermorte, não apenas o inexperienciável, mas a evaporação da possibilidade mesma da experiência por meio da extinção, passa a ser contrastada com a experiência. A extinção se torna um desafio cognitivo e especulativo, fecha aspas. Essa reviravolta aceleracionista é gerada ainda dentro do aceleracionismo de primeira geração, quando Fischer, que foi orientando de Land, o pescador e a terra, curioso, busca trocar as lentes do kantianismo por lentes espinosistas. Não abre esse kantianismo aceleracionista, mas quer pensar numa textura mais espinosista, combinando as texturas landianas, né, Deleuze-Guattari, futurismo, cibernética. Ao introduzir o elemento da razão espinosista, Fischer recupera a agência, ao mesmo tempo que mantém a cibernética. Essa agência não é, contudo, necessariamente humana. Esse parece ter sido o ponto de não retorno da filosofia aceleracionista, e no humanismo. Fischer pensa, no limite, ciborgues, partes acopláveis, transhumanismo e um suposto Spinoza neuropunk, como ele chama. Eu cito agora o J.P. Carron, em O Mapa e a Desterritorialidade, abre aspas. Não se tratava de abster-se da intensificação como uma forma de ascese, mas sim de selecionar a partir do exercício da razão no sentido spinozano aquelas intensidades a serem abraçadas que poderiam constituir uma saída da carapaça pessoal e humana. Aqui, tal elemento é relacionado não à intensificação de um tipo específico de experiência, com a potencialidade para dessubjetivação, mas a colocação em parênteses da experiência como um todo. Ou seja, fecha aspas, o aceleracionismo clássico segue nas duas pontas. Mais que especular sobre as condições da intensificação experiencial, quer-se, agora, por um lado, especular sobre as condições dessas cognições e, por outro, dar marcha ré e pensar a coisa toda como se o Kant do aceleracionismo não fosse o Kant de Land, mas o Kant de Kant. Surgem duas saídas. Rediagramar o aceleracionismo de maneira que envolva a agência humana, que seria um pouco voltar ao Kant de Kant, que culmina nos projetos e manifestos políticos do aceleracionismo de esquerda. Ou então, quem sabe, acelerar as próprias funções epistemológicas e ontológicas implicadas em heliocentralizar o kantianismo. E, bom, ver no que vai dar, que é o realismo especulativo. Eu estou pensando no seu pulo e vou direto para acelerações de esquerda. O que o senhor acha, professor? O senhor acha que vale a pena explicar a ontologia objeto-orientada agora, por exemplo? Não, eu acho que vale a pena você... porque é o seguinte, o grupo aqui não é de filosofia, que você está falando aí, a maioria não sabe do que se trata, Deleuze, Kant, não é a maioria do assim, né? Então, eu acho que valeria a pena, se você me permite,
essa ideia, né, de alimentar e libertar o monstro, porque tem a ver com a prática, e a ideia que você falou sobre, a partir das coincidências, né, induzir uma inversão entre realidade e ficção, aí eu acho interessante ficar no acelerador de direita e a gente deixar para debater o de esquerda em outro momento, você entendeu? Porque eu acho que essas duas práticas aí, fora a base teórica aí, ela nos interessa do ponto de vista do grupo, que é um grupo de ação também, essa discussão, sabe? Então, assim, essa ontologia aí, porque tem uma confusão aí, se perguntar assim, e qual Kant? Quer dizer, Kant da razão pura? Entendeu? Tem uma sacanagem que eu posso fazer, quer dizer, você está falando de qual crítica? Então, há uma confusão, aí eu li o texto, há uma confusão de transcendente e transcendental. A confusão é muito grande, há uma diferença de transcendente e transcendental. Kant não é um pensador do transcendente, é um pensador do transcendental. Então quando você pega a discussão acadêmica e tradicional, isso aí não tem sentido, não, sabe? Porque o Kant não é um pensador do transcendente, nunca foi. Inclusive, a crítica da razão pura é exatamente o que ele fala lá, olha, eu estou mudando o conceito de transcendente por a noção de transcendental. E a noção de transcendental tem a ver com uma forma lógica, não tem a ver com metafísica. Então, há muita confusão aí. Então, assim, eu preferia não debater o arcabouço teórico, né? Porque é o seguinte, você fala de Spinoza, mas qual é Spinoza? Né? De qual proposição? Então, é interessante a gente ver o seguinte, essas proposições aí geram práticas. Então, eu sugeria quais são as práticas que o aceleracionismo de direita ele induz ou é feito ou produz, você entende? Eu gostei muito dessas duas, né? Libertar o monstro, que eu acho que tem a ver, e alimentar o monstro, e a hiperstição, né, de que você induzia, por coincidências, essa confusão entre realidade e ficção. Mas, assim, só para continuar do espírito, do Agon, do Deleuze e do Nietzsche, sabe? Então, era isso. Mas, enfim, você fica à vontade. Eu acho que valeria a pena a gente esgotar as seleções de direita e fazer essa discussão teórica da esquerda em outro momento, você entendeu? Mas você, é isso. Você me perguntou, aí eu estou te falando. Não, perfeito. Bom, como é justamente o objeto, vai ser o objeto de discussão do realismo especulativo, que eu acho que vai ser melhor pular, mas justamente, que leitura de Kant é essa? Essa é a pergunta que vai ser feita no final. O Kant de mente, né, é uma deturpação. Da mesma forma que o Spinoza de Fischer não é o Spinoza, é o Spinoza de Fischer, né? Então, eu vou concluir, porque a conclusão, ela eu faço realismo especulativo, acelerações de esquerda e volto com acelerações de direita amarrando no Brasil. Vou pular para essa parte e só vou ler antes o que define a crítica ao Land, que seria antes de entrar no aceleracionismo de esquerda. É o próprio Mark Fisher que diz isso. Abre aspas. Se o capitalismo não esperou intensificação pela filosofia de Nick Land, o que ele está fazendo exatamente? Se o apelo é pela eficácia hipersticional das coisas, coincidência, processo, produto, bem, os textos de Nick possuem limitada eficácia hipersticional. Eles não realimentam o capitalismo, que não os requereu. O capitalismo não pediu por intensificação hipersticional pelo trabalho de Nick Land. Esta é uma objeção séria. Por quê, então? Fecha aspas, e o JP Carron resume nessa frase aqui, né? Uma filosofia, então, não mais teórica, porque não representa, e não mais prática, porque retira a valência da agência. Certo? Bom, passamos aqui para o final, então. Aqui. Bom,
O aceleracionismo de direita representaria aquilo que está mais alinhado à visão totalmente inumana da coisa, o que muitas vezes traduz-se, não, digamos, numa reflexão quanto ao estatuto da inumanidade, mas em ações que são, na realidade, anti-humanas, como o que pode ser visto em práticas terroristas perpetradas por agentes que dizem ser ou são taxados de aceleracionistas. E, na verdade, a coisa é um pouco pior no Brasil, para concluir, porque existe um sentido refratário desse aceleracionismo vulgar que comunga com outros ideais anti-humanos. Há um certo esoterismo marginal que é totalmente fascista, passando ali por Júlio Zévola, mas principalmente René Guénon, que vai desembocar aqui no Olavo de Carvalho. O mentor intelectual do Olavo de Carvalho, inclusive Fritjof Flom, se correspondeu por anos, inclusive foi até Cairo, conheceu o mentor de todos eles, René Guénon. É o que se chama de perennialismo, ou neotradicionalismo, né? E, bom, a letra da teoria deles queria, na verdade, pensar mais uma reforma do cristianismo olhando para o esoterismo oriental, mas não foi exatamente isso que se deu na prática. Na prática, a ideia aqui é que o mundo ocidental está indo para o buraco e que a única coisa que resta fazer, então, é acelerar esse processo. Inclusive, o motivo dos três, o Schwab, Guénon e o Olavo de Carvalho, terem tornado-se muçulmanos, sufi, né, do sufismo, que é o misticismo islâmico, é justamente por uma conclusão deles, tá? De que a visão de mundo que estava mais impregnada por essa ideia da degradação moral contemporânea era a islâmica. Era isso que o Olavo de Carvalho, que se chamou em dada altura da vida Sidi Mohammed Ibrahim, estava fazendo. E o que explica também seu vocabulário escatológico. A ideia é o fim da civilização, dos processos fisiológicos. Se no caso dos aceleracionistas de direita, sob uma perspectiva vulgar, poderia-se dizer que é o capitalismo que é irrefreável e inútil de enfrentar, no caso dos olavistas, é a degradação moral, de forma que em ambos nos resta apenas contribuir para que os processos mais perniciosos do sistema sejam maximizados. É isso que explica aquele tweet do Bolsonaro no Carnaval de 2019, no auge da influência olavista sobre o governo. O que é Golden Shower, né? Você ataca a degradação moral, ao mesmo tempo que você leva pornografia e escatologia para dentro do lar das pessoas, para dentro da televisão delas. Já havia dito Nick Land, vai comer sua televisão. Para pensar em termos de economia política contemporânea, Land seria um atlantista, ele seria, na verdade, simultaneamente talassocrático e sinófilo, o que é meio... Enfim, ele escreve sobre megacidades em dada altura, né, principalmente sobre Xangai. Na verdade, ele eventualmente se muda para Xangai, ele mora lá até hoje. Então, ele tem essa relação com o mar aberto, com os monstros, mas, ao mesmo tempo, ele tem dois pés no chão. Um fincado na transcendência... bom, aí você me pegou, professor. Será que eu digo transcendência ou transcendentalidade aqui agora? Do capital sol e o outro na cultura de um país que parece justamente estar jogando um jogo muito mais longo, um registro quase incompreensível para nós ocidentais. A neo-China chega do futuro, como ele disse, né? Bom, é basicamente isso. Eu deixei de ser deleuziano porque ele virou um recurso a conceitos que a mobilização do conceito se torna como se o ouvinte soubesse do que eu estou dizendo, e aí vira verdade, sabe? Então, eu falei assim, não, mas isso não serve para mim, eu preciso pegar um conceito e tentar desmontar, sabe? Acho que esse é um problema do campo, sabe? Ele usa o conceito como se todo mundo está entendendo do que se está falando, sabe? Falta esse trabalho aí. Eu gostaria muito de agradecer a você, e eu vou abrir para todo mundo falar, mas eu acho que eu queria fazer só uma pergunta aqui, que eu acho que a questão teórica ela é menos importante nesse momento de compreender, mas é importante compreender isso, né? Por que eu devo
contribuir para acelerar o pior, por que eu devo contribuir para isso ser acelerado? Por que eu devo apostar no pior, sabe? Por que ontologicamente? Por que eu por exemplo, estou dizendo, vamos acelerar o pior, fazer as coisas ainda piores. Por que você... Qual é a razão disso, do ponto de vista da eficácia, você entendeu? Quer dizer, fazer o... Eu entendo por causa do Negarestami lá que você está trabalhando, que ele fala que a gente só combate o mal com o mal, né? Quer dizer, só o mal combate o mal. É isso? Eu queria saber, porque é o seguinte, porque você piorar, se você é moralista, você tem que agir para piorar a moral, você entendeu? Aí essa pergunta, mas aí se você responde, a gente abre para todo mundo perguntar. Então, o senhor disse que queria ter uma discussão fora do registro teórico, mas, na verdade, essa explicação está no registro teórico, mas eu vou tentar escapar ao mínimo dele. Mas o ponto é que não seria o mal, é isso que o senhor está dizendo. Na verdade, piorar é do ponto de vista humano. Essa é a visão landiana, certo? Porque é isso, a verdadeira vida na Terra não teria nem começado ainda, né? Ou seja, o registro landiano, ele é totalmente inumano, é isso. E ele não está necessariamente atrelado a algo que os seres humanos poderiam chamar de mal, certo? Isso ocorre, na verdade, no segundo momento, quando o aceleracionismo de esquerda, ele quer rediagramar as coisas a fim de que a coisa não seja mais inumana. Ele quer pensar outras formas de aceleração que tenham o humano, e é um aceleracionismo de esquerda, né? No centro da conversa. E é só quando isso acontece, na verdade, que o Land fala, não, espera, eu sou de direita, na verdade. Então, não é nem alimentar e libertar o monstro, é criar o monstro, né? Criar o monstro, não é isso? Para o aceleracionismo de direita, não, o monstro já existiria, né? Ele seria... A civilização estaria cavalgando nesse monstro desde os primórdios, né? Sem perceber, sem saber. Mas por que você vai alimentar e criar o monstro e usa uma justificativa moral, então? Por que você não faz uma... Por que você usa ainda a justificativa moral para agir? Você pode falar, não, eu quero criar o monstro, alimentar o monstro, por exemplo, o Nietzsche fala assim, eu sou imoralista, eu não sou nem moral, nem antiético, eu sou imoralista. Então, o imoralismo como prática. Por que você fala, eu sou moralista e quero alimentar e libertar o monstro? Por que você usa o discurso moral, então? Por que você não pode falar, não, eu sou imoral mesmo, imoralista, além do bem e do mal, né? E aí eu faço a ação de alimentar o monstro e libertar o monstro. Por que você tem a justificativa moral, então? Mas onde está essa justificativa moral? Do sufismo aí, dessa discussão aí do perennialismo lá, do Guénon e do tradicionalismo, quer dizer, você tem uma reflexão moral. Por que não, você... mas pronto, é exatamente isso que eu estava dizendo, porque onde é que a coisa se confunde? Onde é que a coisa se confunde? Desses terroristas falarem que são aceleracionistas, ou da mídia chamar essas pessoas de aceleracionistas, é aí que a coisa se confunde. Essas pessoas seriam muito mais o efeito da aceleração, e aí elas percebem esse mundo como uma degradação moral, e acham que aceleracionismo é isso, que é acelerar a degradação moral. Não tem nada disso no aceleracionismo clássico. O aceleracionismo clássico estaria muito mais próximo dessa imoralidade nietzschiana que o senhor comentou, na realidade. Aí pronto, no Brasil, é o que eu falei no final, que tipo, por que no Brasil a coisa está tão peculiar assim? Porque foi essa confluência, já tinha aqui esse esoterismo marginal, olavista, e agora com isso as pessoas estão confundindo as coisas, entendeu? Mas assim, é isso, é um sentido refratário. Não é completamente errado dizer que isso não tem a ver, entendeu? Entendi. Quer dizer que
na verdade, a construção do inumano, o Land é uma filosofia da inumanidade, né? E aí você está dizendo que isso aí misturou com essa discussão aí da moralidade. Confundiu-se inumano com o anti-humano, digamos.